E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: pai da IA soou o alarme, superinteligência, fim dos empregos e um mundo irreconhecível está chegando. Esse CEO da Intel cria a IA para acelerar a segunda vinda de Jesus Cristo. O código geométrico oculto no DNA. Cientistas descobrem a segunda linguagem da vida. Jato supersônico X-59 da NASA completa o primeiro voo histórico nos Estados Unidos. X-Men R1, o primeiro mordomo robô humanoide do mundo, estreia em hotel em Xangai. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. O Shangri-La Traders Hotels, localizado no aeroporto de Hangzhou, se tornou o primeiro hotel do mundo a empregar um robô humanoide de atendimento completo, o X-Men R1. Esse robô foi criado pela Cannon Robotics, uma das líderes globais em robótica de serviços. E essa máquina humanoide é muito mais do que apenas um recepcionista digital. Ele se move, fala e também reage de forma um tanto quanto natural, criando assim uma experiência de hospedagem bem futurista. Alimentado pelo sistema Com 2.0, o primeiro modelo de visão, linguagem e ação desenvolvido para o setor de serviços, esse robô consegue interpretar intenções humanas em tempo real, combinando visão, fala e movimento em uma resposta fluida. Em outras palavras, ele vê, entende e age com precisão que é quase humana. Mas o X-Men R1 não trabalha sozinho, ele é o ponto central de um verdadeiro ecossistema de robôs que está dentro do hotel. Enquanto ele cuida da recepção e da interação com os hóspedes humanos, outros robôs especializados realizam tarefas específicas. O W3 faz as entregas dos quartos, o S100 transporta as bagagens, o C40 se encarrega da limpeza e os T10 e T3 entregam as refeições diretamente dos restaurantes. E basicamente o hotel criou uma equipe completa, com funções bem definidas e total integração entre os robôs e os seres humanos. Essa orquestra robótica é possível graças ao modelo Cannon ProS, um sistema que treina os robôs para setores específicos, como hotelaria, logística e varejo. Ele divide as funções em módulos, entrega, limpeza, atendimento e permite assim que cada robô aprenda exatamente o que precisa fazer, sem exigir reprogramações complexas. O resultado é um ambiente de serviço muito mais eficiente, preciso e sempre disponível. Com mais de 100 mil robôs já implantados em 60 países, a Cannon vem redefinindo o conceito de hospitalidade automatizada. A estreia do X-Men R1 marca um passo simbólico, o momento em que a inteligência artificial deixa os laboratórios e começa a habitar o nosso cotidiano. No futuro, robôs como esse aí poderão estar em hotéis, hospitais e até em residências, trabalhando lado a lado com nós seres humanos. Não para nos substituir, segundo a empresa ao menos, mas para elevar a experiência de serviço a um novo patamar. E a pergunta, sempre tem uma pergunta, não? A pergunta que fica é a seguinte: quando você for recebido por um mordomo robô pela primeira vez, como é que vai acontecer? O que você vai achar de tudo isso aí? Vai ser estranho ou vai se sentir finalmente no futuro? Aquele futuro que nós sempre imaginamos? Me conta aqui embaixo. Durante décadas, o som da velocidade foi também o som do limite. Quando o Concorde cruzava o céu a mais de 2 vezes a velocidade do som, as janelas tremiam e o planeta ouvia um trovão vindo das alturas. Era o estrondo sônico, o preço pago pela pressa. E foi justamente esse som aí que pôs fim à era dourada dos voos supersônicos civis. Mas agora, quase 60 anos depois, a NASA decidiu reescrever a história. Desta vez, em silêncio, ou quase isso. O avião experimental X-59 Quest, que foi desenvolvido em parceria com a Lockheed Martin, realizou o seu primeiro voo oficial. Ele decolou da lendária base Skunk Works, na Califórnia, o mesmo berço de projetos secretos como o SR-71 Blackbird e o F-117 Nighthawk. O X-59 não é apenas mais um avião, é um experimento científico em forma de asas. Seu nariz alongado de quase 11 metros e a sua fuselagem esguia foram especialmente projetados para redirecionar o fluxo do ar e espalhar a onda de choque que gera aquele estrondo sônico. Em vez de uma explosão sonora de mais de 130 decibéis, o som ouvido no solo deve ser equivalente ao de fechar uma porta de um carro, algo em torno de 75 decibéis, segundo informaram. O voo inaugural foi apenas o primeiro passo, uma verificação de estabilidade, controle e segurança. Nos próximos testes, a NASA pretende levá-lo além da barreira do som e depois sobrevoar comunidades inteiras para medir como as pessoas estão reagindo a esse novo tipo aí de baque sônico. Se a aceitação pública for positiva, será possível revisar então as leis internacionais que há décadas proíbem os voos supersônicos sobre as cidades habitadas. É o primeiro passo para ressuscitar a ideia de uma aviação supersônica civil, mas que é eficiente, sustentável e desta vez parece que socialmente aceita. E me conta aí, já está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Se sim, parabéns para você. Sabe por quê?
Estima-se que, em 5 anos, 92 milhões de empregos deixarão de existir. Em contrapartida, 170 milhões de novos postos de emprego serão criados. Mas sempre tem um mas, não é não? Serão postos de trabalho que, em alguma escala, terá que dominar a inteligência artificial. Segundo a Fiesp, aqui no Brasil, 45% da força de trabalho poderá ser impactada pela inteligência artificial. Desses aí, aproximadamente 30% das tarefas e empregos poderão ser substituídos pelas tecnologias e 15% poderá ser feito por uma inteligência artificial. Já entendeu onde eu quero chegar, não é não? Por isso eu te indico, assine a inteligência artificial da Gênesis. A Áurea é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados do mundo para você usar de forma automática. Nós temos unificadas em um único sistema modelos como o ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, DALL-E, NanoBanana, DeepSeek, Grok, Anthropic, enfim, as melhores. Tudo isso em um único lugar por menos de R$3 por dia. Já tem mais de 4 anos que eu apresento todas as semanas as novas tecnologias aqui no YouTube e eu tenho bastante propriedade para dizer. Quem não usar inteligência artificial nos próximos anos vai se arrepender completamente. O plano é mensal e custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa para você, né não? Com o meu cupom você paga apenas R$ 89,90. Clica aqui no link da descrição ou no comentário fixado e você que me vê grandão na sua tela aí, tem a opção do QR Code. Use ele aí, tá bom? Valeu! E se os próprios criadores da inteligência artificial estivessem dizendo o seguinte, com todas as letras, tá bom? Você não tem ideia do que está vindo por aí. Não é uma teoria de conspiração, tá, meus amigos? E nem é um roteiro de filme de ficção científica. É um alerta de 2 dos nomes mais influentes do mundo da tecnologia. Mo Gaunt, ex-diretor de negócios do Google X, e Geoffrey Hinton, que é um dos 3 humanos considerados pai da inteligência artificial e ganhador do Prêmio Nobel. Um ano depois de receber o prêmio pelo trabalho que ele ajudou a criar, a base da inteligência artificial moderna, Hinton mudou de tom. Agora ele diz que a mesma tecnologia que ajudou a desenvolver pode superar e dominar os seus criadores. Segundo ele, as Big Techs estão avançando muito rápido e rápido demais. A competição entre os países torna impossível desacelerar, e talvez o mundo só acorde para o perigo depois de um momento, entre aspas, segundo ele, momento Chernobyl da inteligência artificial. Um desastre tão grande que não vai dar mais para fingir que está tudo bem. Na visão do pai da IA, nós estamos numa corrida armamentista tecnológica, muito parecida com aquela que teve com a bomba atômica. Mesmo que um país queira apertar o freio e parar, um outro vai pisar muito mais fundo no acelerador. As empresas fazem a mesma coisa. Isso cria uma reação em cadeia. Mais modelos, mais capacidades, mais poder. E menos tempo para discutir os limites, as regras e a segurança. Ele acredita que uma superinteligência artificial, mais inteligente que qualquer ser humano em praticamente tudo, pode surgir em 10 a 20 anos. E nesse cenário é óbvio que a pergunta deixa de ser: o que a IA pode fazer por nós? E passa a ser: ela ainda vai precisar da gente? Então é bem direto nesse assunto e também quando fala de trabalho. Aquela ideia de que, como sempre aconteceu na história, a tecnologia destrói empregos, mas vai criar outros, talvez não se aplique dessa vez, segundo ele. A IA não está automatizando só músculos, como na Revolução Industrial. Ela está automatizando inteligência, especialmente o trabalho intelectual mundano, revisar contratos, responder e-mails, fazer relatórios, analisar dados. Ele dá o exemplo: uma pessoa com IA pode sozinha fazer o trabalho de 5 a 10 pessoas. O resultado? Não é que a IA vai roubar o seu emprego, mas sim, ela nas mãos de uma única pessoa vai substituir muitos empregos. E aí vem o detalhe incômodo. Hinton diz que carreiras que lidam com manipulação física complexa, como encanadores, pedreiros e outros, podem estar muito mais seguras do que as profissões prestigiadas como advogados ou assistentes jurídicos. Isso porque, segundo ele, é muito mais fácil treinar um modelo para escrever um parecer jurídico do que para consertar um encanamento apertado num prédio velho. Ao mesmo tempo, ele alerta o seguinte: se nada for feito, essa revolução vai aumentar brutalmente a desigualdade, criando sociedades, entre aspas, muito desagradáveis, com poucos donos das máquinas cada vez mais ricos e uma multidão de pessoas sendo substituídas. Do outro lado, Mo Gaudat chega a uma conclusão parecida, mas com uma curva diferente. Ele diz que os próximos 15 anos serão os mais caóticos da história da humanidade. Economias balançando, empregos sumindo, estruturas de poder sendo reescritas, até mesmo líderes humanos substituídos por sistemas de IA que tomam decisões muito mais rápidas e também muito mais racionais que governos inteiros. Só que, passada essa tempestade, ele enxerga um cenário quase utópico, um mundo em que quase tudo é barato ou praticamente de graça, porque as máquinas superinteligentes vão fazer a maior parte do trabalho. Mas tem um porém gigantesco. Para chegar nesse futuro aí melhor, entre aspas, precisaremos sobreviver à transição, que será bem turbulenta.
Isso significa discutir coisas como renda básica universal, novas formas de distribuir riqueza e, principalmente, como garantir que sistemas superinteligentes continuem alinhados aos valores humanos. Hinton insiste que nós deveríamos fazer agora um esforço gigantesco em pesquisa de segurança em IA, não como um detalhe de marketing, mas como prioridade global, com cooperação entre os países, empresas e governos. E aí fica a provocação que eles estão jogando, né? Direta ou indiretamente para quem está no comando, aqueles CEOs, políticos, líderes de setores, donos de empresas, ou seja, as pessoas que cuidam de tudo isso aí. Você está guiando sua organização para atravessar essa revolução com responsabilidade social e segurança? Ou só está tentando vencer a corrida da IA a qualquer preço? E para nós, seres humanos, os réis mortais, nós estamos assistindo vídeos como esse aqui, você acha que nós estamos caminhando para uma era que terá abundância tecnológica? Ou será que é para um abismo de desemprego e desigualdade? E onde o seu emprego entra nessa história aí? Me diz aqui embaixo. Você vai estar desempregado, tem um trabalho braçal ou tem um trabalho de colarinho branco? Comenta aqui embaixo, vamos saber, vamos discutir isso aí. E se um mouse do futuro coubesse dentro do dedo? Durante décadas, engenheiros e designers tentaram reinventar a forma como nós interagimos com os computadores. Mas agora, uma startup chamada Prolo parece ter finalmente conseguido isso. Um anel inteligente de apenas 5 gramas, que promete transformar os seus gestos em comandos precisos no computador, sem botões, fios ou esforço. Chamado de Prolo Ring, o dispositivo foi lançado recentemente no Kickstarter e atingiu a sua meta de financiamento em apenas 9 minutos. À primeira vista, parece mais uma joia do que uma peça de tecnologia. Isso é o que eles dizem, né? Mas pra mim, eu sendo sincero com você, parece bem um pedaço de cano PVC. Sabe aquela pontinha do cano? Parece mais pra mim, tá bom? Mas apesar da aparência contestável, basta colocá-lo no dedo indicador para perceber que ele é, na verdade, um mini TechPad completo. Seu funcionamento é engenhosamente simples. Um sensor de movimento de 6 eixos e uma superfície tátil sensível ao polegar permitem mover o cursor, clicar, rolar páginas e até dar zoom apenas com poucos gestos. O sistema reconhece mais de 40 comandos diferentes, todos personalizáveis, desde abrir janelas e vídeos até executar macros complexas. É como se o usuário tivesse o poder de um mouse invisível controlado pelo ar. Segundo o CEO da empresa, Dr. Jay Chang, a curva de aprendizado é mínima. A maioria das pessoas acostuma em 5 minutos. Em 15, já fazem tudo o que fariam com um mouse comum e sem pensar. E é isso que torna o Prolo Ring interessante. Ele não é apenas um acessório futurista, mas sim um novo tipo de interação entre corpo e máquina. Apesar de tudo isso, o anel ainda tem limitações, tá bom? Para tarefas de precisão extrema, como modelagem 3D ou retoques fotográficos, ele funciona muito melhor como complemento e não um substituto. Ainda assim, a sua compatibilidade universal via Bluetooth, autonomia de até 8 horas e recarga através de um estojo portátil de mais de 30 dias de uso, o tornam uma das ideias mais práticas do mercado de tecnologia vestível. Se os planos do Prolo derem certo, o primeiro lote chega aos consumidores em dezembro e talvez, em um futuro próximo, digitar, clicar e navegar possam deixar de ser apenas ações separadas, se tornando parte de um único gesto natural, que é fluido e quase invisível. Eu gostaria de ver isso. E o que acontece quando a fé e a tecnologia se cruzam de forma literal? Patrick Gelsinger, ex-CEO da Intel, acredita que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta divina e está determinado a provar isso. Desde que deixou o comando da gigante dos microchips, ele assumiu uma nova missão: desenvolver uma IA voltada para espalhar os valores cristãos e preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. Hoje, Gelsinger lidera a empresa Glue, que se apresenta como uma plataforma tecnológica que conecta o ecossistema da fé. A companhia já trabalha com mais de 140 mil líderes religiosos e oferece ferramentas de IA personalizadas para as igrejas, permitindo que os pastores criem seus próprios assistentes virtuais treinados com sermãos e conteúdo bíblico. O projeto mais ambicioso da empresa é o Calm, um modelo de linguagem que está alinhado ao cristianismo, segundo eles, projetado para funcionar como uma inteligência artificial que pensa e responde de acordo com valores cristãos. Em entrevista ao The Guardian, Gelsinger foi bem direto. A missão da minha vida tem sido criar uma tecnologia que melhore a vida humana e acelere a vinda de Jesus Cristo. Essa visão, segundo ele, se baseia em uma comparação histórica com o impacto da prensa de Gutenberg. Assim como Martim Lutero usou a impressão para espalhar a reforma e transformar a história, Gelsinger acredita que a IA pode ser a nova ferramenta para moldar o futuro espiritual da humanidade. A proposta da Glue, porém, reacende o debate sobre a fusão entre a fé e os algoritmos. Em meio a um Vale do Silício cada vez mais influenciado por visões políticas e espirituais divergentes, de bilionários como Peter Thiel obcecados por profecias apocalípticas, a CEOs como Sam Altman descrevendo os modelos de IA em termos quase divinos, a iniciativa de Gelsinger levanta as perguntas bem profundas.
Pode uma inteligência artificial refletir valores religiosos sem distorcê-los? Para os defensores, essa é uma chance de usar a tecnologia como um instrumento de fé e união. Já para os críticos, é o prenúncio de um novo tipo de messianismo digital, onde códigos e crenças se misturam de forma muito perigosa. Durante décadas, acreditava-se que o segredo da vida estava contido em 4 letras, A, C, T e G, as bases químicas do nosso DNA. Mas um grupo de cientistas da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, acaba de revelar algo que muda completamente essa visão. O DNA não apenas armazena informação em sequência, mas também pensa e calcula através da sua fórmula. O engenheiro biomédico Van Dyck Beckman e a sua equipe descobriram o que chamam de, entre aspas, código geométrico, uma linguagem tridimensional oculta nas dobras e curvas da molécula do DNA. Essa arquitetura física permite que as células memorizem, processem e adaptem informações, como se o genoma fosse um microprocessador biológico. Dentro de cada célula, o DNA se dobra em estruturas minúsculas chamadas de domínios de empacotamento, formando o que os pesquisadores chamaram de nós de memória, que são regiões capazes de guardar padrões de atividade genética como se fossem chips vivos. Essas estruturas não são aleatórias. Elas seguem regras matemáticas e geométricas que, segundo eles, a evolução refinou por milhões de anos para otimizar o uso e o armazenamento de informação biológica. Segundo Beckman, essa descoberta muda completamente a forma como nós entendemos a própria evolução. Talvez os organismos não tenham evoluído apenas criando novos genes, mas sim reorganizando a geometria do que já existia. Em suas palavras, os genomas funcionam como sistemas computacionais vivos, capazes de evoluir em complexidade e poder. O mais surpreendente é a semelhança com os princípios da inteligência artificial. Beckman sugere que as regras que governam as redes neurais artificiais podem ser reflexos das leis geométricas do nosso genoma. Ou seja, a IA estaria, em certo sentido, imitando o que o DNA faz naturalmente já há bilhões de anos. Mas essa segunda linguagem também pode explicar o envelhecimento e doenças como o câncer, por exemplo. À medida que as células envelhecem, sua geometria perde precisão e as memórias biológicas se distorcem. Aprender a ler e escrever nessa linguagem geométrica aí poderia abrir o caminho para reparar tecidos, reverter danos genéticos e até mesmo criar novas memórias celulares. Bom, esse seria um grande avanço, não é não? E agora imagine um uniforme capaz de se comunicar com quem o veste, sem emitir um único som, sem mostrar nenhuma luz, apenas transmitindo sinais através do toque. Essa é a promessa dos tecidos inteligentes desenvolvidos pela Active Technologies, uma startup nascida na Universidade Rice, nos Estados Unidos. A equipe, liderada pelo pesquisador Beckler Jumet e pelo engenheiro Daniel J. Preston, criou uma plataforma têxtil que usa a pressão de ar e a lógica de fluidos para enviar sinais diretamente à pele, transformando o próprio tecido em uma espécie de canal de comunicação sensorial. Em vez de luzes piscando ou sons estridentes, o usuário sente toques sutis, apertos ou mudanças de temperatura, e são mensagens que o corpo entende instantaneamente. A tecnologia usa microcanais de ar interligados nas fibras do tecido, substituindo circuitos eletrônicos por pressão fluídica. Isso torna as roupas mais resistentes, leves e também funcionais, até mesmo em ambientes extremos, onde a eletrônica convencional simplesmente falharia. O sistema pode, por exemplo, pressionar levemente o ombro de um soldado para indicar uma direção ou apertar o antebraço para sinalizar um alerta. O projeto já está chamando a atenção internacional. A Actile é finalista do programa Diana da OTAN, que financia as inovações de defesa, e também concorre ao X-Tech Search 9 do Exército dos Estados Unidos, além de ter recebido o apoio financeiro da National Science Foundation e também da própria Universidade Rice. E aí, gostou desse episódio aqui? Se sim, lembre-se, todas as fontes estão aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo se puder. Nós nos vemos no próximo. Tem 2 opções na sua tela. Clique em uma delas, escolha uma aí, nós nos vemos já já, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Esses são os comentários, hein? Muito obrigado por ter comentado. Tem comentário aqui. Comenta também que o seu pode aparecer no próximo vídeo.